Repita comigo, por favor. Vencer o passado é viver o novo. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu considero extremamente importante. Essa reunião pode ser uma porta para grandes rompimentos na vida de muitos. Então, desde já eu peço que o Senhor dê clareza, entendimento, discernimento a todos, a começar por mim, porque a palavra, primeiro, ela rasga do lado de cá, depois ela rasga do lado de todos vocês, mas que ela seja libertadora, transformadora, e que fique marcado como o início do melhor tempo da tua história de vida, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje, para quem desejar anotar, é: sorria para o futuro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: sorria para o futuro. Uma das passagens que mais impactam a minha vida é justamente Jeremias 29:11. E Jeremias 29:11 nada mais é do que uma grande promessa para o futuro. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar um grande e poderoso futuro. Falar de futuro para mim é falar sobre esperança. É falar sobre boas novas, é falar sobre viver grandes e grandes alegrias, alegrias inéditas, experiências extraordinárias. Mas no caso de muitos, falar sobre futuro é extremamente desesperador. E por quê? Temer o futuro nos dias de hoje é muito comum. Temer o fracasso profissional, fracasso familiar, fracasso conjugal. Temer acontecimentos negativos, infelizmente, acaba sendo muito mais comum, muito mais normal do que nós imaginamos. E muito desse temor está diretamente ligado às experiências que nós vivemos no passado. A palavra do Senhor diz que todo aquele que se une ao Senhor, a Cristo, nova criatura é. Então, literalmente, com Jesus Cristo, com Deus, todos nós, sem exceção, diga isso, por favor. Todos nós, levante a sua voz, todos nós, sem exceção, temos uma grande oportunidade de um recomeço. Quando nós falamos sobre recomeço, um recomeço é um novo começo. Um novo começo gera um novo meio e um novo fim. Muitos, por não entenderem isso de uma forma revelada, ou por não acreditarem, temem repetir algumas histórias do passado no futuro. Todas as vezes que eu ando temendo algo, eu ando inseguro. Todas as vezes que eu temo alguns acontecimentos, o meu foco acaba ficando dividido. Todas as vezes que o meu foco fica dividido, eu não consigo alcançar o meu potencial máximo
no que diz respeito a resultados e vitórias. No livro de Romanos 8, a partir do versículo 38, diz o seguinte: e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, vamos juntos, levante a sua voz por favor, nada em toda a criação, jamais, de novo, jamais, poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto, ele é muito encorajador. Esse texto, ele literalmente fortalece a minha fé. Mas nós vamos falar sobre uma parte muito específica desse texto, só que olha como que está escrito na tradução NVI: nem o presente, nem o futuro. Nem o presente, nem o futuro. Perceba que essa passagem, ela não fala sobre o passado. Então o passado, nem tratado como problema, ele é tratado. Mas na prática nós vemos o passado, ele sendo um problema muito grande na vida de muitos. Nós vemos o passado sendo uma grande pedra de tropeço na vida de muitos. Existe uma passagem que diz que nós temos que nos livrar de todo fardo que nos torna vagarosos. Imagine que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é um tiro em que eu corro, chego num ponto rapidamente e acabou a corrida. A vida é uma verdadeira maratona. É uma maratona que vai exigir muito de nós. Vai exigir foco, disposição, alegria, renúncias, sacrifícios. Se por si só correr uma maratona não é fácil, imagine se for colocado em cima de você um saco de cimento de 50 quilos. Um peso além do que aquele que você já tem que carregar. A corrida se torna muito mais difícil. E o passado, ele acaba tendo essa mesma função na vida de muitos. Entenda que o novo não será possível se o velho continuar a influenciar a minha vida. Perceba que o passado, ele nada mais é do que lembranças, um conjunto de memórias e emoções. E quando você fala isso em voz alta, que o que tem vencido você não são batalhas propriamente ditas aqui fora, dívidas, enfermidades, problemas familiares. Quando você fala em voz alta que a tua derrota tem acontecido por conta de lembranças, por conta de emoções, isso acaba se tornando muito, muito sério. Virar a página é extremamente necessário. No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, nós até lemos essa passagem recentemente. Nesse texto diz que quando veio à tona aquela atitude errada, aquele plantio errado que Davi havia feito, como consequência, o erro dele abriu uma porta para que o seu filho fosse tomado por uma enfermidade. E nessa passagem diz que quando a enfermidade chegou, uma grave enfermidade chegou até o seu filho, ele ficou prostrado no chão, orando, clamando, suplicando ao Senhor, pedindo que o Senhor livrasse o filho dele, pedindo que o filho dele fosse curado. Os seus servos, as pessoas que estavam ao seu redor, tentavam falar com ele, mas a Bíblia diz que ele não dava ouvidos. Ele não manifestava nenhum tipo de reação. Ele estava ali se lamentando, clamando, orando, ele estava ali intercedendo pelo seu filho, ele estava chorando, ele não tinha reação. E aí chegou o momento que o filho, infelizmente, veio a falecer.
E ele percebeu que entre os seus servos, eles estavam cochichando. E aí ele teve o discernimento. E aí ele perguntou: o menino morreu? E aí eles falaram: o menino morreu. De imediato, qual que foi a reação de Davi? Ele se levantou, ele foi tomar banho, ele foi se arrumar, ele se preparou, ele se perfumou, ele foi até a casa do Senhor. Em outras palavras, ele seguiu a vida. Aquela reação de Davi deixou os seus servos muito surpresos. Por quê? O pensamento deles foi: enquanto o menino estava vivo, o Senhor estava se lamentando, chorando, prostrado. Agora que o menino morreu, o Senhor se levanta, se perfuma e segue a vida normalmente? E Davi disse o seguinte, sabiamente: eu não vou ter o menino de volta. Eu vou até o menino no futuro. Toda perda é muito difícil. Uma perda profissional é difícil? Muito difícil. Toda má notícia é difícil? Muito difícil. Muitos carregam um histórico muito doloroso. Marcas por conta de traumas passados, experiências, divórcios, falências, agressões, perdas que naquela oportunidade causaram muita dor. Mas entenda uma coisa: uma história se repete se as ações se repetirem. Se o teu comportamento for outro completamente diferente, a história não vai se repetir. Se a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe, tudo aquilo que ele faz volta para ele, eu tenho uma pergunta muito simples para você. Quem pode dizer, quem pode levantar as mãos e confirmar para mim que a pessoa que você é hoje é muito diferente da pessoa que você foi 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás? Levanta as mãos, por favor. Quem pode dizer que o seu nível de consciência e sabedoria hoje é muito maior do que foi alguns anos atrás? Levanta as mãos, por favor. Quem pode dizer que diante dos obstáculos da vida, diante das batalhas da vida, mesmo que você não seja perfeito, mesmo que eu não seja perfeito, mesmo que nenhum de nós sejamos perfeitos, mesmo assim você tem consciência que hoje as respostas que você tem dado são respostas muito melhores, respostas muito diferentes em relação às respostas que você deu aos problemas no passado? Levanta as mãos. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: eu tenho uma boa notícia para você. Agora diga assim: a sua história não vai se repetir. Não vai se repetir. Todos nós conhecemos a história de José. José, ele construiu uma vida que impacta, uma vida que inspira, uma vida digna de ser respeitada, porque aquele homem apresentou uma resiliência, uma capacidade de perseverar fora do comum, fora do normal. Mas existe uma história que ela aconteceu em paralelo com a história de José. Enquanto José estava passando por um processo, os seus familiares também estavam passando por um determinado momento, um momento que não foi fácil. José foi invejado, e por conta da inveja, por conta do posicionamento que os seus irmãos tiveram com ele, eles se precipitaram tremendamente. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: veja, o que encontramos não é a túnica de seu filho. O pai a reconheceu de imediato e disse:
sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Todos seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado e dizia: vou ficar de luto pelo meu filho até o dia em que eu morrer. E continuou chorando pelo seu filho. Esse momento foi um momento muito doloroso para Jacó. Imagine você receber a notícia de que o seu filho querido, amado, morreu. Perceba uma coisa: nós não temos o controle daquilo que chega de fora, mas a responsabilidade 100% nossa, controlar o que vai sair de dentro. Este homem, quando ele recebeu a notícia, perceba que eu não estou sendo indiferente à dor dele, assim como nós não somos indiferentes à dor de ninguém. Até porque se eu perguntasse para você, qual que é a batalha mais difícil do homem? Qual que é a luta mais difícil de uma pessoa? Qual que é o problema mais difícil de ser vencido? A minha resposta seria: problemas não se comparam, lutas não se comparam. Cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu gigante, cada um tem a sua batalha. Mas esse homem, quando ele recebeu a notícia, quando ele recebeu a túnica, e ele entendeu que o seu filho tinha morrido, de imediato ele se tornou inconsolável. Entenda que se você não der abertura, se você não desejar ajuda, não há quem possa te consolar. Uma pessoa, quando ela não quer, ela não é consolada. Quando uma pessoa ela decide que ela vai ficar fechada, pode aparecer quem quer que seja: o pai, a mãe, o filho, o pastor, a pastora, o amigo, pessoas amadas por nós. Quando eu estabeleço essa decisão, que eu vou ficar nessa condição de inconsolável, não tem quem possa fazer absolutamente nada. Porque até para Deus trabalhar em você, você tem que dar abertura para que Ele entre. O diabo, ele invade. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele está à porta. Ele está esperando que nós tenhamos a iniciativa de convidá-lo para entrar. Então eu vejo muitas pessoas tendo esse mesmo comportamento, esse que eu chamo de um luto eterno. Pessoas que podem se passar anos e anos e anos, e a vida dela não caminha porque ela está apegada a uma dor do passado. Ela está apegada a uma dor que aconteceu há meses, anos, 10, 20, 30 anos, lá atrás, mas ela não quer ser consolada. Ana é um grande exemplo disso. O marido tentava fazer de tudo para agradá-la. Ele dava uma porção especial dos sacrifícios. O marido, ele tratava ela com amor, com carinho. Ela tinha um afeto diferente, mas ela queria ficar daquele jeito, se lamentando porque não podia gerar. Ela queria ficar daquela forma, até que chegou o momento que Ana se levantou. Hoje tem que ser esse dia, o dia em que você vai se levantar com um espírito diferente, o dia que literalmente você vai romper com todos os laços do passado. Entenda que nós somos construídos e formados pelas experiências e marcas que nós recebemos ao longo de toda uma vida. Mas tem marcas que a única função dela na tua vida é te lembrar uma batalha que você venceu. Essa marca, ela não pode ser um ponto de apoio, uma muleta, para você continuar vivendo uma vida fracassada no momento. Entenda que marcas, cicatrizes do coração, na mente, tem que ser apenas um memorial de uma batalha que foi difícil, foi dolorosa, mas você enfrentou, venceu, rompeu, e essa marca, você tem que dar um novo propósito, um novo significado a ela. Por exemplo, ajudando pessoas a romper, a vencer batalhas que você já venceu. Mas tem pessoas que insistem em usar essas marcas como uma muleta. Então ela vive a vida mancando porque ela tem aonde se apoiar. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras,
mas em todo o Egito havia o alimento. Sabe por que você não pode parar? Porque a vida não para. Quando você estaciona em um problema, não quer dizer que o próximo problema não vai chegar. Então, o que muitos têm feito? Acumulado crises. Muitos têm acumulado a dor da perda do filho, outros têm acumulado a dor da perda de clientes, e aí os problemas não param, e vai chegando, é um atrás do outro. Então este homem, ele já estava passando por um momento difícil, doloroso, por conta da perda, da aparente perda de José, e aí depois mais uma notícia negativa chega, as vacas magras estão aí. E agora? Qual vai ser o meu posicionamento? Entenda que não existe sabedoria alguma em acumular crises. Por isso nós precisamos ser muito rápidos. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Lá fala sobre o tempo de choro? Fala. Então existe o tempo do lamento? Existe. Existe o tempo do luto? Existe. Existe um período em que talvez eu vou ficar mais sentido, o problema vai me afetar de uma forma um pouco mais aguda, eu não vou ter muita disposição para continuar trabalhando talvez naquele dia, eu vou ter um cansaço um pouco maior. Esse tempo vai existir? Vai existir, só que esse tempo ele não pode se multiplicar, é só um tempo, é uma fase em que eu vou viver o luto, mas o luto precisa passar. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. Temendo, levante a sua voz, temendo que algum mal, o que aconteceu? O que está escrito ali? Lhe acontecesse. Perceba, olha a marca que ficou. Todo ocorrido com José deixou uma marca que gerava muito medo dentro de Jacó. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram a José. José estava batendo na tecla que aqueles homens eram espiões, que as intenções daqueles homens não eram boas. E aqueles irmãos foram explicar a história de onde eles tinham vindo, enquanto os irmãos eles eram, e assim por diante. Mas há uma forma de verificar a sua história. Juro pela vida de Faraó, que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Se vocês são homens honestos, deixe um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Ao chegarem à casa de seu pai na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera. Quando José viu os seus irmãos, ele viu aquela oportunidade como uma oportunidade, entendo eu, de reunir toda a sua família. Ele despediu dos seus irmãos, os seus irmãos foram embora, levando trigo e levando o dinheiro que eles tinham usado para pagar. Mas José generosamente devolveu todo aquele valor. Quando eles chegaram em casa, eles contaram para o seu pai tudo o que havia acontecido, inclusive o que precisava ser feito para que o seu irmão que ficou lá fosse trazido de volta. Eles contaram que o seu irmão mais novo, Benjamim, precisaria ser levado junto com eles.
Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Olha como o passado estava tendo domínio sobre este homem. Olha como esse homem, ele tinha todo um futuro pela frente, mas a mente dele, as lembranças dele, estava diretamente ligada ao passado. Veja como o passado, ele pode nos travar. Veja como o passado, ele pode roubar as nossas esperanças. Veja como o passado pode nos tornar inseguros nas batalhas dos dias de hoje. Se nós voltarmos no livro de 2 Reis, ali no capítulo 4, quando aquela mulher, a sunamita, ela teve a oportunidade de pedir aquilo que ela mais desejava, quando ela teve a oportunidade de pedir ao profeta qualquer coisa, ela disse: não precisa de nada. O profeta disse: você não tem um filho. Aquilo já mexeu com ela. Quando ele disse que nessa mesma época, no ano que vem ela teria um filho, a reação dela foi: não me dê falsas esperanças. Perceba que ela temeu ter esperanças. Por quê? Por conta de uma experiência, por conta de uma tragédia no passado. Olha como pequenas experiências, pequenos traumas podem nos travar, podem nos impedir, podem ter um poder de influência maior do que nós imaginamos sobre nossas vidas. Quando eu era mais novo, eu tenho uma avó que ela mora em Santos, cidade praiana, né? Uma cidade gostosa. E eu me lembro de uma oportunidade específica, nós irmos para a praia, eu tive a brilhante ideia de tentar surfar. Genial, uma ideia maravilhosa. Imagina, eu não sei, eu vi a prancha lá, é a oportunidade para passar aquela vergonha. E eu pedi para o meu pai comprar uma prancha. E sabe aquelas pranchas que parece quase que de isopor? Pequenininha assim? Eu coloquei lá dentro do mar. E aí eu não comecei nem humilde. Eu poderia ter começado deitado nela, batendo as pernas, bonitinho. Eu falei: não, né, eu sou o cara. Eu vou começar como? Em pé. Mas eu acho que, sabe aquele esporte super violento, o montar em bois? 8 segundos, né? É 8 segundos que você tem que ficar e vence. Eu acho que não deram 5 segundos em cima da prancha. A prancha vazou do meu pé, eu caí de cara, eu dei uma ponte tão violenta que eu consegui bater a cara no chão, eu consegui passar por toda aquela quantidade de água, aí minha cara foi direto no chão, ralei um pouco do meu nariz. De imediato, aquilo me provocou um temor, um pavor. Eu falei: não vou subir de novo, não vou subir de novo, não vou subir de novo. E meu pai falou assim: eu não sei se essa prancha vai estar conosco no ano que vem, talvez eu até dê embora, mas você não vai embora sem subir em cima dessa prancha de novo. Por que ele fez isso? Porque ele não queria que uma experiência pontual tivesse influência sobre todos os demais dias da minha vida. Porque entenda que o homem é da natureza dele, a cada nova experiência negativa, ele tem uma tendência a se fechar. Dá errado aqui, ele se fecha. Dá errado aqui, ele se fecha. Dá errado aqui, ele se fecha. Trazendo para experiências do dia a dia, no nível de maturidade maior. Eu me lembro de atender um caso de uma mulher que ela veio pedir ajuda por conta do casamento dela. O casamento dela estava de mal a pior, não existia ajuste, e conversando com ela, eu detectei que ela era uma mulher muito fria, uma mulher indiferente, uma mulher que não gostava do toque, e o marido era justamente o contrário. O marido queria o quê? O toque, o abraço. O marido gostava daquela melação, ele gostava daquele carinho, ele gostava de tudo isso. E todas as vezes que nós não abastecemos o tanque emocional do nosso cônjuge da forma certa,
o relacionamento vai se enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E ali conversando com ela, eu perguntei para ela, o que teu marido cobra de você? Amor e carinho. Eu falei, o que mais? Amor e carinho. Eu falei, o que mais? Amor e carinho. Eu falei, o que você está demorando para dar esse amor e carinho para o teu marido? E aí na hora ela começou a chorar. E aí eu entendi que as raízes ali eram muito mais profundas. Eu perguntei para ela, você já teve um relacionamento passado? Ela nem respondeu com palavras, ela só fez. Foi casada? O que aconteceu no teu relacionamento passado? E aí ela veio contar a história. Que o marido, enfim, não foi um bom marido. Não foi um exemplo de conduta. Mas olha como são as coisas. Quando o primeiro relacionamento dela deu errado, o que ela clamou? Qual foi o pedido dela ao Senhor? Senhor, eu quero um relacionamento completamente diferente. Olha os pedidos. Eu quero um homem carinhoso, eu quero um homem atencioso, eu quero um homem que me ame. O que Deus mandou? Um homem carinhoso, atencioso, um homem que ama ela. Aonde a mente dela estava? Porque na cabeça dela, o que aconteceu lá atrás ia acontecer agora. Eu disse a ela, você está estragando o novo porque o teu foco está no velho. O teu relacionamento vai dar errado porque o teu foco está naquilo que deu errado. Perceba que você está esperando algo que não é nem a natureza do teu novo marido. Você está esperando agressividade, desrespeito, indiferença, e não foi isso que Deus preparou para você. Deus colocou diante de você uma pessoa completamente diferente. Não tem o porquê a história se repetir. Desligue a sua mente, corte esses laços com o passado de uma vez por todas. Rompa, senão vai ficar muito difícil fazer dar certo. Então perceba que o presente estava indo de mal a pior, porque a mente estava ligada em algo que já tinha acontecido, algo que já tinha passado. E perceba que a história já estava caminhando para ter o mesmo fim, não é porque ela teria que ter o mesmo fim, mas porque ela estava esperando o mesmo fim. A Bíblia não fala que o que eu temi me sobreveio, o que eu receava. A Bíblia não fala como anseia a sua alma, como espera a sua alma, assim é. Um outro exemplo. Tem uma pessoa que eu me recordo de conversar, que no passado, ela foi promovida. Não que tenha relação, mas logo após a promoção dela, ela entrou em um dos momentos mais turbulentos da vida dela. Batalhas daqui, batalhas dali, batalhas daqui, batalhas dali. Como que ela processou essa informação? Ser promovida é sinal de dor de cabeça. Ela saiu do trabalho e foi para um outro. Todas as vezes que o patrão tentava promover ela, o que ela dizia? Não quero. Como assim não quer? Você não quer ganhar mais? Não quero. E todas as vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, o patrão tentava colocar ela numa posição diferente. O que vinha à memória? Promoção é sinônimo de dor. Perceba que era um tempo diferente, ela ia ganhar mais, viver outras experiências, mas a mente dela estava onde? No passado. Todas as vezes que eu caminhar, dirigir a minha vida, olhando para o retrovisor, eu vou viver me acidentando aqui na frente. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 43. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Na NVT diz assim: esqueçam tudo isso. Jacó estava tendo mais medo de perder do que propriamente vontade de ganhar. Todas as vezes que o teu medo de perder foi maior do que a tua vontade de vencer, a tua fé não está seguindo no caminho certo, essa fé não é saudável. Todas as vezes que você tiver mais medo das coisas darem errado do que propriamente o desejo de que as coisas deem certo, você não está agindo uma fé viva. Se você não está agindo uma fé viva, você não está agradando a Deus. Se você não está agradando a Deus, dificilmente você viverá o sobrenatural. Tudo se fez novo.
Você é uma nova criatura. Deus está te colocando em um cenário diferente. Perceba que muitas vezes eu vejo Deus puxando, fazendo de tudo para nos tirar do cenário antigo, mas nós fazemos força para nos colocar lá. Lembra de Ló em Sodoma e Gomorra? Os anjos, sai porque o negócio vai ficar feio. Sai, a destruição vai chegar. Sai. E ele lá. Naquela oportunidade em que os reis se colocaram contra os reis de Sodoma e Gomorra, e Ló foi tirado de lá, e depois Abraão teve que socorrer com aqueles 300 e poucos homens, nascidos e treinados dentro de casa. Quando ele se viu livre daquela situação, o que Ló fez? Voltou para dentro de Sodoma e Gomorra. Deus, ele luta para nos tirar desse tempo de luto, mas tem gente que luta para se colocar lá. Deus luta para nos tirar do problema conjugal, tem gente que luta para se colocar lá de novo. Deus luta para nos tirar do problema financeiro, e nós muitas vezes lutamos para nos colocar lá novamente. Isso não pode acontecer. Entenda que viver no passado atrapalha completamente o seu presente. Não tem como eu viver o novo, se eu ficar revivendo, temendo o velho. Isso não pode acontecer. Gênesis 43. A fome no país era cada vez mais grave. Vamos juntos, levante a sua voz. A fome no país era cada vez mais grave. Problemas não são estáticos. Eles não param. A fome ia ficando cada vez mais grave. Quanto mais ele demorava para ter o posicionamento certo, mais difícil a realidade ia se tornando. E quanto mais ele demorava, mais difícil ia se tornando. Quando acabaram de comer todo o trigo que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: voltem ao Egito e comprem mais comida para todos nós. Entenda que uma hora o mantimento vai acabar. Nós precisamos lidar com as situações de uma vez por todas. Muitas vezes nós vivemos como Jacó: eu tapo o buraco, o problema está lá, eu pego um pouco de mantimento e volto para o mesmo lugar. Eu pego um pouco de mantimento e volto para o mesmo lugar. Eu pego mais um pouco e o mantimento vai acabando, mas o problema está lá, está instalado. Eu não posso mais levantar o tapete e resolver dessa forma. No início parece ser talvez a melhor opção. Na verdade nunca foi e nunca será. Judá, um de seus filhos, relembrou. Ele lembrou que para eles voltassem lá e para que fosse tudo diferente, ele teria que levar o seu irmão. Mas Jacó estava irredutível por conta do passado, porque ele tinha medo de sofrer a mesma perda. Se coloquem de pé todos, por favor. Olha o que Judá disse: se não tivéssemos perdido todo este tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Eu não tenho a menor dúvida, eu acredito que muitos já poderiam ter renovado seus sonhos e projetos, pelo menos 1 ou 2 vezes, se tivesse agido na hora certa, sem esperar o pior. Olha o posicionamento desse filho: pai, acorda. Se a gente já tivesse ido, se já tivesse lidado com essa situação, nós já estaríamos lá na frente há muito tempo. Recentemente eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, compartilhando a história dela, ela viveu sim uma história muito sofrida, uma história muito difícil, como eu acredito que muitos aqui também. Tudo bem, respeito, mas até quando essa história sofrida vai ser a história da sua vida? Com muita sinceridade, eu não quero que a história da minha vida seja o meu sofrimento. Eu quero que a história da minha vida seja as minhas vitórias. Eu não quero que a história da minha vida, quando eu parar para conversar com pessoas, eu diga a elas: nossa, quando eu era assim, eu perdi isso, eu perdi aquilo, e aconteceu. Não, sai para lá esse tipo de história, não quero não. Ou que no mínimo essa história seja parte da história que tem um desfecho grandioso. Sofri, mas aqui incrível, grandioso.
E eu perguntei para essa pessoa: mas até quando você vai permitir que essa seja a tua história? Até quando você vai se agarrar a isso? Quantas vezes você já contou a história do teu sofrimento para alguém? Nossa, muitas. E a história das tuas vitórias? Quando que você vai começar a contar? Tem que virar a página. Ah, mas foi difícil. Tá bom, não estou questionando. É difícil. É difícil. Lembra que o Senhor falou para Paulo? A minha graça. É difícil, mas dá para romper. Dá para avançar. Então o pai disse: já que não existe um outro jeito, olha para a pessoa do seu lado, diga isso a ela: já que não existe um outro jeito. Na NVI diz assim: então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: que assim seja. Em outras palavras, se eu tenho que liberar o rapaz para ir, eu tenho que vencer esse meu medo de acontecer a mesma coisa, vamos lá. Esse sempre foi o único caminho. Romper com o passado sempre foi a nossa única opção. Essa era a única forma desse homem, dessa família, viver uma glória muito maior. E olha como que são as coisas. Quanto tempo iria durar o período de vacas magras? Sabe quanto tempo já tinha se passado nesse vai, não vai, vai, não vai, e eles já estavam no meio das vacas magras? 2 anos. Ele não precisaria ter entrado nesses 2 anos dessa forma. 2 anos foi o tempo que durou esse processo. Mas será que o processo de muito já não está em 5 anos? 10 anos? 12 anos? 15 anos? Não. Deus te chama para o novo. Essa é uma mensagem de esperança. Essa mensagem te incentiva a acreditar, a esperar o melhor. Entenda que nós somos um povo forte, nós somos um povo guerreiro, nós estamos preparados para o pior, mas nós sempre vamos esperar o melhor. Sempre, todas as vezes. Eu acredito sim, que não importa a tua idade, não importa quanto tempo você está na mesma realidade, não importa qual é o seu cenário, não importa o que você tem vivido, eu acredito que dias melhores estão por vir. Eu acredito que Deus vai te dar grandes motivos para se alegrar. Eu acredito que no lugar onde você chora, você vai viver as maiores alegrias da sua vida. Eu acredito que no lugar onde você viveu tempos de grande tristeza, de angústia, Deus vai te favorecer de uma forma extraordinária. Olha o que diz no livro de Provérbios 4:25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. O seu foco tem que estar na frente, sempre naquilo que está no seu futuro. Filipenses 3:13 diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Repita comigo, por favor. O prêmio, a vida que eu desejo, não está no meu passado, está diante de mim. Então não volte mais lá. Não volte mais lá. Você não precisa disso. Nunca precisou. A tua vida é mais do que você acredita. Você pode muito mais do que você pensa. Tem pessoas que acreditam na tal da predestinação, que eu nasci predestinado ao sofrimento. Não nasceu. Você não nasceu para viver uma vida amargurada. Você não nasceu para viver miséria. Você não nasceu para viver uma vida enferma. Gênesis 46:29. Quando se viram, caíram nos braços um do outro e choraram longamente de emoção. Jacó chorou pela perda, Jacó se levantou, fez o que precisava ser feito, depois ele chorou pela vitória. E eu acredito que seja até uma mensagem, eu recebo para minha vida como profética, essa palavra eu tomo para mim. Olha que lindo, ele pensou que algo estava morto, mas não estava morto.
Quantos não acreditam que alguns sonhos já morreram, mas ainda não está morto? Muito pelo contrário, não morreu. Está numa fase de preparação, numa fase de lapidação. E olha como são as coisas. Olha como Deus, ele é implacável. Se José não tivesse passado pelo que ele passou, se ele não tivesse sido afastado da família por um breve momento, se ele não tivesse ficado aqueles anos naquele processo doloroso, quando chegasse o período de vacas magras, José não estaria lá para resgatar, para ajudar. Então tem muitas coisas que o Senhor afasta de nós, permite que seja afastado de nós por um breve momento, porque quando voltar, vai voltar como fonte de grandes bênçãos, de grandes alegrias para nós. Feche os seus olhos, por favor. Não se prenda ao passado, Deus tem um futuro incrível para você. Quando eles se viram, eles se abraçaram, e foi um abraço caloroso, cheio de amor, cheio de emoções. O choro que Deus tem para você não é um choro de tristeza, mas um choro de grande alegria. O tempo que o Senhor tem para você é um tempo de vitória e não um tempo de derrota. O tempo que o Senhor tem para você é um tempo de grande crescimento e não um tempo de retrocesso. Por isso eu gostaria que neste momento, antes de você orar, eu gostaria que você louvasse, cantasse essa canção e preste muita atenção nessa letra. Projeta para eles, por favor. Diga isso, me salvou. Diga isso, não sou. Eu não sou mais. Louve a Ele de todo o seu coração. Do medo. Diga isso, eu sou. Eu sou filho de Deus. Levante a sua voz e diga isso, dê o seu melhor. Fale, eu não sou. Você não é mais escravo deste medo. O medo que por muito tempo dominou a sua mente, o medo que por muito tempo influenciou as suas ações, o medo que por muito tempo teve poder sobre a tua vida, ele não te domina mais. Senhor, em oração neste momento, meu Deus, eu quero que o Senhor expurgue esse medo da vida dessa pessoa. Esse medo, ele vai desaparecer. Este medo de perdas, esse medo de repetir histórias, esse medo de reviver aquilo que talvez o pai, os avós viveram no passado, esse medo vai desaparecer. Todo este medo que tem travado, todo esse medo que tem trazido preocupação, eu ordeno caia por terra agora. Eu ordeno caia por terra agora. Este medo não vai prevalecer. Medo, você não tem poder sobre a vida dela. Medo, você não tem poder sobre a vida dela. Medo, você não tem poder sobre a vida dela. Medo, você não tem influência sobre a vida dela. Medo do futuro, medo de não prosperar, medo de não conseguir cuidar da família, medo de perdas, medo do sofrimento, medo das coisas darem errado lá no futuro. Medo, eu ordeno desapareça. Medo, eu ordeno desapareça. Medo, desapareça. Medo, você que teve autonomia, você que teve autoridade, você que teve poder sobre a vida dela, hoje é a última vez. Eu ordeno caia por terra. Vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora. Essa pessoa que ela tem sido roubada por conta desse medo, esse medo que tem gerado essa incredulidade, esse medo que tem afetado ela nos dias de hoje, o medo do divórcio, o medo da separação, o medo de não viver uma realização sentimental, o medo de não dar conta de cuidar da família, o medo de que os filhos não vão ter um futuro poderoso, o medo de não prosperar, o medo de nunca conseguir sair das dívidas. Esse medo, ele vai desaparecer. O medo de sofrer mais um pouco de tempo por conta dessa enfermidade, eu ordeno, você não tem poder. Eu ordeno, você não tem poder. Vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora. Aí você não toca. Espírito do medo, eu dou uma ordem, caia por terra agora. Eu dou uma ordem, eu não estou pedindo, eu ordeno, caia por terra agora. Eu ordeno, caia por terra agora. Medo, você que por muito tempo roubou na fé, você que tem roubado os pensamentos, você que tem conduzido as emoções dela e automaticamente tem gerado posicionamentos covardes, você que tem travado, impedindo o crescimento, impedindo os avanços, eu ordeno, desaloja agora. Saia de uma vez por todas, saia de uma vez por todas. Apresente ao Senhor.
Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Fala, eu estou livre deste medo, porque eu não vou repetir a história. Eu estou livre deste medo, porque eu não vou repetir a história. Eu não vou repetir a história dos meus pais. Eu não vou repetir a história dos meus avós. Eu não vou repetir a minha história de um passado de dor que eu vivi. Eu não vou repetir essa história. Não tenha medo, não tenha o que temer. Se você recomeçou, um recomeço é um novo começo, que vai levar a um novo fim, é uma nova história. Deus tem uma história diferente para você. Ele tem um tempo de grande alegria, Ele tem um tempo de grande favor. O teu medo de perder, ele não pode ser maior do que a tua vontade de vencer. Então declare: eu não sou mais escravo desse sentimento, porque eu sei que eu vou viver uma glória maior. Eu sei que eu vou viver um tempo de grandes resultados. Eu creio que a minha vida, ela vai frutificar. Eu creio que a minha vida vai andar. Eu creio que eu vou viver uma grande restauração. A minha vida, ela não vai continuar da forma que está, muito pelo contrário. A partir de agora a minha vida vai progredir. A partir de agora a minha vida vai fluir. A partir de agora eu verei tudo aquilo que não tinha dado certo até o presente momento dando certo. Começa a declarar quais são as vitórias que vão chegar na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família, ainda dentro deste propósito. O que você vai viver ainda dentro desses 52 dias. Eu acredito, Deus quer te tirar do lugar em que você está. Ele quer te trazer para mais perto, no lugar onde Ele vai sustentar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai amar de você. Mas os seus traumas, eles não podem mais te afastar do Senhor. Eles não podem mais te afastar de viver essa vida gloriosa. Então fale: meu Deus, eu creio, dentro desses 52 dias eu vou viver uma glória maior. Dentro desses 52 dias eu vou viver este tempo de grande favor. Eu acredito, Senhor, que a minha vida, literalmente, ela vai crescer como nunca cresceu antes. A minha vida, ela vai literalmente avançar. Eu vou ser alavancado. Eu acredito que o Senhor está me projetando para o próximo nível. Eu acredito que a minha história está sendo mudada por completo a partir de agora. Com o seu projeto nas mãos, apresente a Ele. Fale: meu Deus, aqui dentro eu tenho aquilo que representa a minha dor nos dias de hoje. Aqui dentro eu tenho, meu Deus, aquilo que diz respeito às muralhas, aos muros que estão em ruínas. E eu vou viver essa grande restauração. Não é um talvez, não é uma possibilidade. Eu tenho a certeza. A minha vida sentimental vai ser restaurada. A minha vida familiar vai ser restaurada. A minha vida financeira vai ser restaurada. Eu vou viver a maior mudança da minha história. E este não é mais um propósito, este é o propósito da minha vida. É o propósito em que eu vou contar a glória do Senhor de uma forma inédita. É dentro desta campanha que tudo vai caminhar. É agora, este é o meu momento. Esta é a minha hora de viver esse tempo de grande crescimento, em nome de Jesus. Se você não é o mesmo, como você vai repetir a mesma história? É muito mais louco você pensar nisso. É uma loucura muito maior. Não tem o menor sentido. Se hoje os seus plantios são diferentes, como os seus resultados serão os mesmos? Não tem como. Olhe para cá, por favor. Repita comigo: eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu não sou meu passado. Você prestou atenção no que você acabou de dizer? Você não vai repetir as histórias deles. Você não vai reviver o que você viveu no seu passado. Muito pelo contrário. Eu acredito que um dos maiores privilégios e bênçãos que o Senhor nos dá nesse nosso relacionamento com Ele é que literalmente o nosso futuro não está ligado ao nosso passado. Não está ligado. Olha o que diz aqui na sequência. Olha o que José estava falando para a sua família, para o seu pai. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. Perceba que ele, junto com tudo aquilo que ele tinha,
e a ser colocado no melhor lugar. Olha como que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que me domina. Nós acreditamos que se qualquer casa tiver um pilar, pelo menos, espiritual, um ponto de luz, tudo que está ao redor sofre as consequências positivas das suas escolhas. Você acaba arrastando pessoas junto com você. A tua casa acaba desfrutando dessa mesma prosperidade, dessa mesma alegria, dessa mesma realização. A fome ainda vai durar mais 5 anos. Perceba, a crise ainda vai continuar. E em Gozém, eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Vamos juntos, repita isso comigo, por favor. Assim, não lhes faltará nada. Quando eu rompo com o passado, Deus me esconde das crises. Perceba que tinham se passado 2 anos. José foi claro, a crise vai continuar. Só que você não vai continuar na crise. A crise continua, você não continua na crise. As dificuldades continuam, mas você, por outro lado, vai estar em um lugar à parte. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão do que este país produz de melhor. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Já parou para pensar que durante 2 anos ele procrastinou isso daqui? Olha que lindo. É a mesma coisa que eu falar para você hoje, que você vai mudar de casa e você não vai levar nada. Você não vai levar armário, você não vai levar cama, você não vai levar, porque tudo de bom e do melhor já vai estar na outra casa. Você não vai precisar nem levar o seu carro. O carro novo melhor já vai estar lá no outro tempo, no outro lugar. Repita comigo, por favor. Vencer o passado é viver o novo. Você vence o passado, você vive o novo. 2 Coríntios 5. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Declare isso pela sua fé. Levante a sua voz, mas dê o seu melhor. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. De novo, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Não lembrem nem considerem as coisas passadas. Nada são em comparação com aquilo que irei realizar. Olha que lindo. Será algo inteiramente novo. Não é parcialmente, é inteiramente novo. Provérbios 31, 25. Sorri diante do futuro. Não tenha medo do futuro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela. Sorria diante do futuro. Deus fará algo inteiramente novo. Libera essas palavras de bênção em duplas, por favor. Não deixe ninguém sozinho. Vai até a pessoa do seu lado e diga isso, declare isso sobre a vida dela. Sorria para o futuro, porque Deus tem algo inteiramente novo para você. Ele vai fazer algo novo na tua vida, no teu casamento, na tua família. Ele vai te favorecer, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te justificar, Ele mudará a sua história, Ele vai curar o seu destino. Estenda as mãos para cá agora, por favor. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, você vai entrar neste tempo inteiramente novo, com grandes alegrias, com grandes vitórias, e até aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo na tua vida. Eu declaro, você vai estar na melhor terra, comendo dos melhores frutos, vivendo o melhor tempo da tua história de vida. Sorria para o futuro, porque Deus vai te levantar, Ele vai te favorecer. Eu declaro, assim será. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para que ela seja ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.